Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é um dia muito especial, nós vamos entrevistar, aí eu acredito que uma referência para muitas pessoas, para mim também. Ele é compositor, tem mais de 150 músicas, a maioria dessas músicas foram gravadas por grandes intérpretes no Brasil e no mundo. Aline Barros, Cassiane, Eri Soares, Luan Santana, Osés de Paula. Ele é criador do curso essencial de composição musical da comunidade Vambora Fazer Música. Eu estou falando desse dia com o Edson Feitosa. Dá um oi pro pessoal aí, pastor. Oi, pessoal. Felipe, você sempre com palavras muito generosas. Mas eu agradeço, viu? Então, Agradeço ao amigo toda essa deferência que faz. ele não gosta muito que eu fale que eu conheço ele há bastante tempo, que eu ouço as músicas dele, porque ele fala que diz a idade dele. Então. Na verdade, eu não tenho problema com a idade, né? Eu tenho idade, mas eu não uso. Ele tem aí 40 anos de composição, não é isso, pastor? Sim, minha primeira música foi gravada em 1982, né? Então, 39 anos aí. 39 anos. Então, vamos começar esse bate-papo, essa conversa, que eu creio que vai agregar bastante aí para quem ouvir, quem assistir. Diz para a gente como é que a música e, por consequência, a composição, elas entraram na sua vida. Eu sei que não vai dar para abarcar toda a sua trajetória, né? Mas a música assim entrou na minha vida. Eu tenho um marco, foi o Natal de 1967. Eu ganhei um acordeãozinho do meu pai. Eu não sei por que cargas d'água eles resolveram me dar esse presente, mas assim, muitos anos depois eu soube que meu pai se esforçou muito para me dar aquilo ali. Ninguém na minha família tocava, quer dizer, da família da minha mãe só um tio tocava, que muitos anos depois veio me ensinar os primeiros acordes no violão. E a minha avó, por parte de pai e um tio, também tocava. E o meu pai tinha um bom ouvido, e aqui naquela acordeão ele começou a tirar umas melodias ali, não tocava com as duas mãos, mas só com a mão direita fazendo melodia. E eu me lembro que eu comecei a tirar músicas ali, né? Aprendendo com ele algumas, né? E aí comecei a tomar gosto por aquilo ali. Também por causa da minha infância na igreja. Apesar dos meus pais não serem evangélicos na época, eu fui apresentado na igreja com 10 meses e assim, frequentava a igreja desde os 2 anos de idade. Umas irmãs que trabalhavam com a minha mãe vendendo cosméticos, né? Pediram para minha mãe, aí a igreja ficava a 150 metros mais ou menos da minha casa, eles me levavam para a escola dominical. Então teve essa influência ali logo na minha primeira infância. Em 67 eu tinha 5 anos, né, para você ter uma ideia. E aí com 8 anos, esse meu tio que eu mencionei, irmão da minha mãe, veio morar conosco, veio do Nordeste para o Rio de Janeiro morar conosco e ele trouxe um violão. E ele tocava. E aí eu comecei com ele, né? Eu tinha muito interesse, assim. Ele me viu, me ensinou os primeiros acordes. Naquela época eu morava num conjunto residencial. E não minto, isso foi um pouquinho antes. Depois eu fui para o conjunto residencial. Tinham muitas pessoas ali que tocavam, né? Então a gente à tarde descia com violão. Depois, com 15 anos, eu ganhei meu primeiro violão. E aí foi desenvolvendo, mas depois eu acabei estudando violão clássico e tal. Então, essa rapidamente foi com uma música entrou na minha igreja, com o acordeon, com a igreja e com os primeiros acordes do violão lá com 8 e 9 anos. Agora, composição, teve um festival, quando eu estava na quinta série, né? Não sei como é que chama quinta série hoje, mas seria o primeiro ano do... É quarto ano. Tá bom, isso aí. Porque meu tempo era primário, ginásio não, desculpa, acho que é sexto ano. No meu tempo era primário, ginásio e científico, que era o segundo grau. Então, na quinta série, teve um festival e aí eu fiz uma música. E eu me classifiquei daquelas músicas que eram escolhidas para se apresentar ao vivo. Eu fui com 10, 11 anos, aquilo ali. Foi a primeira vez que eu toquei uma guitarra na minha vida, que eu levei meu violão. Meu violão era elétrico, tinha um cristal, que a gente chamava, né? E aí eu toquei, que não passei, não foi à frente, uma música muito simples, né? Mas foi ali. E aí depois
eu acho que com 13, 14 anos, né? Já, eu não, assim, não estava convertido, mas frequentava a igreja. Eu comecei a fazer músicas assim, mas assim, eu sempre tive muita curiosidade de saber quem eram os compositores, né? Os discos que tinham lá em casa, eu ficava vendo as etiquetas, os encartes, né? O Inário Cristão, eu era da Igreja Batista, né? Quando criança. Então, o cantor cristão eu ficava vendo ali, e eu ficava assim, pensando como é que uma pessoa, né, consegue fazer uma música e essa música ela acaba por se tornar cantada, conhecida em vários lugares, né? Então, eu tive muito essa curiosidade. Então, a composição entrou assim, e logo após quando eu me converti, com 15 para 16 anos, eu já estudava música. Desculpa. Eu estudava violão clássico, eu comecei a estudar violão clássico, teoria musical. Logo depois comecei a cantar canto coral, né? Fiz um curso de canto coral por 4 anos, que era se cantar ali partitura e reger coral, que eram os meus interesses na época, né? E você acaba compondo, você tocando, você acaba tendo ideias, né? E vem daí. Poucas musiquinhas, que algumas ainda me lembro, né? Daquela época. Até que, não sei se a gente avança agora para a primeira gravação, já pode avançar? Pode? E aí, quando foi, assim, já na juventude, eu era da Mocidade para Cristo, aqui no Rio de Janeiro, no movimento que foi criado pelo Billy Graham, mundial. Aqui era muito forte em Minas Gerais, e tinha um movimento aqui no Rio, comecei a frequentar. E aí, assim, já estava com a minha vida bem séria com Jesus, assim, né? Comecei a fazer músicas, assim, elas saíam através de salmos, músicas inspiradas em escrituras, né? Até que um dia o meu pastor falou assim: poxa, quem vem aqui é o Osés de Paula. E o Osés de Paula, naquela época, ele era o Michael Jackson da música evangélica na época. Ele vendia muito, ele vendia milhões de discos. E o meu pastor tinha estudado com ele e se formado com ele no seminário do Morris Cerullo, lá em San Diego. E aí o Osés foi lá, cantou os louvores, e aí o meu pastor falou assim: olha, o Edson ele faz música. Ah, você mora onde? Eu morava muito perto do Osés, marquei com ele, levei o violão, e aí ele assim, toca uma música aí. Na primeira música que eu toquei, eu nem acabei a música, eu vou gravar! Eu falei, caramba, sim, é um sonho, né? Porque antes, meu sonho como compositor era fazer uma música que minha família tocasse em casa, né? Cantasse em casa, os colegas do conjunto residencial lá, ou de repente uma igreja de outro bairro cantasse, ou uma outra cidade. Você vai tendo sonhos assim, né? Mas ter uma música gravada, aquela época é um sonho impossível para mim, né? E eu debutei com Osés de Paula, foi um LP que fez muito sucesso, né? Chamado Minha Alegria. Às vezes eu comento isso com as pessoas: minha mãe tinha esse LP e tal. E depois o sonho era ver essa música uma música tocada no rádio. Naquele mesmo ano, em 1982, eu ouvi essa música sendo tocada no rádio, e é uma emoção assim indescritível. Bem, da primeira canção até a primeira canção gravada, é isso aí. Uma caminhada longa. Se você me deixar falar, eu vou falar pra caramba. Responda pra gente, como é que é o seu processo criativo, pastor? Professor, mestre? Olha, me chama se quiser. O processo criativo é bem variado, né? Às vezes eu estou na rua, tenho uma ideia, gravo no meu celular. Cadê meu celular? Tá aqui. Gravo aqui, anoto alguma coisa. Às vezes é com violão, assim, e a Bíblia aberta no meu tempo com Deus. Às vezes é durante o louvor, né? Através de um cântico espontâneo, né? Uma bridge assim, instrumental, você começa a cantar alguma coisa, anota. Então é bem diversificado, mas de uma maneira geral, os meus alunos me perguntam muito isso. De uma maneira geral,
músicas, assim, as feitas durante o ambiente de culto, né? A primeira parte dela, depois de uma pregação, por exemplo, várias pregações do meu pastor Marco Antônio Peixoto, se transformaram em canções. Rompendo em Fé, Marca de Cristo, Cântico de Colheita, Basta uma Palavra do Meu Deus, algumas outras, assim, foram logo depois de pregações, né? É lógico que ela não sai inteira do ambiente de culto, né? E depois você tem que aperfeiçoar em casa, né? Mas, e tem outros também que assim, no meu tempo com Deus, de leitura bíblica, de devocional, com violão, sai normalmente junto com a Ana também, a minha esposa, né? E às vezes sai um embrião, às vezes sai a música toda, né? O que eu falo do compositor é o seguinte, no meu caso, né? Eu me disciplinei a ter acervo, né? Então eu gravo muita ideia, eu anoto muitas coisas e quando eu componho, eu estou sempre revisitando esses rascunhos, essas peças para montar o quebra-cabeça que é uma composição musical. Em linhas gerais, é assim que eu componho. Agora, eu tenho experimentado nos últimos anos, assim, nos últimos 10, 12 anos, a escrever canções, letras, né, de melodia já pronta. E meu parceiro mais constante nisso é o Val Martins, a gente tem cerca de 10, 12 músicas feitas assim. Eu tenho música também com o falecido Sérgio Knust, que me mandou uma melodia, a música foi gravada também. Então eu estou me disciplinando e estou tentando exercer essa disciplina de fazer letras já numa melodia pronta, né? Meio que seguindo a linha do meu mentor, né? Que é um dos meus mentores, que é o Joran Ferreira, que é um letrista aqui. Temos músicas juntos também, agora, nos últimos 2 anos, que eu reencontrei com o Joran, depois de quase 15 anos que eu não o via, né? Já temos 3 músicas juntos, assim. Mas aí eu fazendo a melodia e ele colocando letra, né? Então o meu processo criativo é misturado, mas se eu quisesse destacar seria esse do ambiente de culto, né? Onde sai uma melodia, sai um trechinho, sai um refrão, sai uma ideia, uma linha melódica que é desenvolvida depois. Na sua opinião, mestre, o que torna uma música, por exemplo, atemporal? Eu sei que essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é de $1 milhão, né? Essa é fácil de responder. Essa é fácil de responder. Só não é fácil você seguir essas duas coisas, né? Mas o que eu vejo, uma música temporal, ela tem que ter 2 características principais. A primeira, ela tem que... Eu vou falar primeiro sobre a melodia. Ela tem que ser cantável. Uma música, para ela romper a barreira do tempo, ela precisa ser cantável. O que é cantável? É que ela evite aqueles acidentes e divisões que não são cantáveis pela média das pessoas. É lógico que às vezes quando um músico, eu tenho muitos amigos músicos que vêm me mostrar canções, né, que eu componho. Olha essa canção que eu fiz. Assim, é uma música para músico. Então essa música que é feita para músico ouvir, tem discos que são feitos para músico ouvir. Eles não se tornam hits, né, atemporais. Que ela passa. Também se for uma coisa muito rasa, né, como o hit do verão, isso vai passar. Então, ela tem que ser cantável nesse sentido, né, de fácil de ser cantada e que, de uma certa forma, evoque a lembrança das pessoas. E a melhor coisa de você fazer isso puxando pelo emocional, né? Então tem contornos melódicos que eles são mais emocionais. Então quando a música tem isso, segunda coisa, quando ela trata de temas universais, o que são temas universais? O sentimento humano, amor, saudade, tristeza, alegria, né? Quando ela trata de coisas que têm conexão com a pessoa, fé, volta por cima, espera de um milagre, você está entendendo? Quando ela evoca, por exemplo, emoções, sentimentos assim,
nacionalistas, sentimentos universais, como eu diria, empatia, né, pelas pessoas que sofrem, que passam fome, que estão durante guerras. Quando tem esse tema, quando esse tipo de tema está presente e a ideia por trás do tema está bem desenvolvida, não basta ter um tema com várias frases que são desconexas ou frases soltas, porque ela não vai fazer sentido. Então, um hit atemporal tem que ter essa característica de ser cantável, tem que tratar de temas universais e tem que ter uma ideia muito bem desenvolvida. Eu falo muito para os meus alunos sobre desenvolvimento da ideia e tem, assim, no hit atemporal, no sucesso da música atemporal, tem um desenvolvimento de ideia que é assim, tem dois que eu acho que são bem marcantes. O primeiro é quando você fala de passado, presente e futuro, né? Quando eu era criança e tal, eu sonhava, e hoje eu estou aqui desfrutando isso, que eu nunca imaginei que pudesse, mas agora eu olho para o futuro e eu vejo que ainda tem muitas outras possibilidades. E assim, quando em relação a Deus, né, quando você vai cantar uma coisa para Deus que tem mudança de estações na sua própria vida, né? Eu era cego, eu era só, eu era sem valor, mas o Senhor me alcançou, o presente, né? E me salvou, me limpou, então eu não tenho mais conexão com aquele passado, e agora o meu futuro é viver para o Senhor, então, alguma coisa desse sentido. Quando a ideia é desenvolvida como um tema universal e que a música seja cantável, ela se torna candidata a ser um hit atemporal. Baseado nisso, o senhor comentou agora há pouco da música que foi gravada pelo Osés de Paulo. Qual música que o senhor considera assim, que te transformou no Edson Feitosa? A gente, como compositor, sempre tem aquela música que a gente se identifica mais, né? Qual que seria na sua caminhada aí? Eu sei que pode ser mais de uma, de repente. Mas eu acho que se você perguntasse para 10 pessoas, 9 diriam Rompendo em Fé. E eu diria mesmo, Rompendo em Fé foi um marco na minha vida. Assim, foi algo... Quando eu terminei a música, assim, quando eu e a Ana terminamos a música, sem mostrar para ninguém, nós sabíamos que Deus tinha nos presenteado com uma pérola, sabe? Não a música em si, mas a mensagem por trás da música. E ela foi gerada através de duas mensagens que o pastor Marco Antônio pregou. Aliás, várias frases da canção, Rompendo em Fé, foram das minhas anotações dessas mensagens que ele fez. Né? Com ousadia, vou mover no sobrenatural. As nossas provações nos levam para perto de Deus. A ideia está toda contida aí. Né? E a expressão em si também, essa expressão não existia no meio gospel. Né? Foi da pregação dele, Rompendo em Fé, que foi gerado um livro, ele escreveu um livro, mas a música acabou saindo antes do livro, entendeu? Mas não existia essa expressão Rompendo em Fé. E aí, assim, que quando eu falo que foi um presente de Deus, porque essa coisa ficou tão forte no meu coração, não saía. Né? Ele pregou essas mensagens em fevereiro de 97. Eu só terminei a música em maio, 17 de maio de 97. Foram 3 meses ali. E essa coisa ficou no meu coração. E tinha uma imagem muito vívida, assim, sabe? Na minha cabeça, quando eu pensava na expressão Rompendo em Fé. Ele pregou sobre a mulher de fluxo de sangue, que era mulher numa sociedade machista, que sofria de uma doença que a tornava imunda, ela tinha que estar separada da multidão. E ela fraca, porque sangue é vida, ela perdia. Mas ela disse no seu coração, se eu ao menos tocar na orla dos seus beijos, eu serei curado. Então ele pregando, meu pastor Marco Antônio pregando, me falando que ela foi rompendo na multidão, ela foi rompendo em fé. Então essa imagem, né? Caramba, isso aí a gente tem que viver isso a cada dia, por isso tem a a cada dia eu vou viver Rompendo em Fé. Então foi um marco, a gente não esperava. Inclusive ela foi a última música a entrar no CD, né, de mesmo nome, a música que a gente apostava que poderia fazer
puxar o CD, como a gente chamava antigamente, né? Era incomparável, que é uma parceria minha com o Carlos Gouveia. Mas a Rompendo em Fé entrou e a primeira gravação, se você ouvir a original lá, a gente gravou ao vivo ali, eu tô rouco, cada corda vocal minha tá da grossura de um dedo, assim, eu mais falei do que cantei, e foi, depois a gente gravou mais 2 vezes, mas essa gravação foi a que marcou, essa que fez história, vamos dizer assim, e foi um marco na minha vida como compositor, né? Depois vieram outras, assim, e eu diria que com importâncias semelhantes, né? Mas não é para eu dizer qual foi a mais importante, né? Mas assim, essa eu ouço testemunhos até hoje, né? Pessoas que se converteram, tal, lugares que se cantou Rompendo em Fé. Eu mesmo cantei essa música no enterro do meu pai, no enterro da minha mãe. Cantei em formatura, cantei em casamento, cantei em batismo. E por aí vai. Então essa eu vou dizendo, ser lembrado, né? Ou me lembrar de que ela foi uma canção, e é ainda uma canção muito importante na minha vida como compositor. A sua grande parceira de composição é a sua esposa. Como é que é essa relação? Qual é o papel da sua esposa nas suas composições? Como é que funciona essa parceria, essa relação? Tem muita gente que não sabe. A Ana toca violão também, né? Aliás, a gente se conheceu na faculdade. Eu sou um ano na frente dela na faculdade, né? A gente se conheceu ali tocando violão. A pessoa pegava o violão, tocava e tal. E eu tocava música lá do Vencedores por Cristo. Eu não conhecia música, não tocava música secular. Até hoje não toco música secular, não ouço música secular. E ela tocava. E ela sabe, assim, pô, as músicas esquisitas que esse cara toca e tal. Mas a gente só foi começar a namorar no ano seguinte, né? Pois bem, e aí, assim, a gente fez um grupo para evangelizar na UERJ, ela cantava e tal, e logo a gente começou a fazer música, assim, a gente era noivo ainda quando começou a compor junto, né? Tem uma música, Para Deus Não Há Impossíveis, que a gente gravou também na minha banda, assim, por uma primeira banda, depois a comunidade gravou também, a comunidade evangélica da Zona Sul gravou, eu no CD Rompendo em Fé, a gente fez junto. No início era assim, meio difícil para mim, né? Porque quando eu vou escrever uma música, eu sei, pelo menos em linhas gerais, aonde eu quero chegar, você tá entendendo? Então, meio uma jornada, essa coisa do desenvolvimento da ideia, essa coisa sempre foi muito presente para mim. Né? E às vezes ela vinha com uma coisa trazendo um rumo diferente, eu, não, pelo amor de Deus, não. Agora, como é que funciona para mim? Ela conhece as armadilhas que eu armo para mim mesmo, né? Armadilhas melódicas e tal. Então ela não faz isso que eu já sabia que você ia fazer essa resolução, né? E como ela gosta muito de harmonizar voz, né? Nosso primeiro LP, ela harmonizou todo, fez as vozes, separou as vozes, tal. Ela tem esses caminhos melódicos assim diferentes, então funciona dessa maneira. E também como letra, né? A gente já fez letras juntos assim, cada um colocando uma frase. O maior exemplo disso é a Oferta Agradável a Ti, que ficou conhecida na voz da Cassiane, né? E depois Baruch gravou, Luan Santana gravou, já tem uma série de gravações. Eu fiz uma frase, ela fez outra, eu fiz uma frase, ela fez outra. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, ela para eu não pecar contra ti. Foi assim, foi um ping-pong. Às vezes eu colocava duas, ela duas, e fechou a questão da música em 15 minutos. Então, funciona assim. A gente não... vamos compor alguma coisa. Já aconteceu, já fizemos isso, mas a gente não tem esse costume, não. Normalmente eu trago uma ideia, algumas vezes ela traz ideia também, teve música que ela trouxe ideia e eu terminei, né? Terminei separado, terminei junto, mas funciona dessa maneira, né? Às vezes, coisa que eu falo muito para os meus alunos, que é trabalhar no menor progresso possível. Né? Quando a música está pronta, o que eu posso melhorar? Qual é a menor coisa que eu posso fazer para ela melhorar aqui agora, sem ter que refazer tudo? Então ela faz isso, olha, essa sílaba aqui, essa palavra é proparoxítona e você está cantando, né? Por exemplo, lampada, né? Lampada, espírito, em vez de lâmpada, espírito. Ela me corrige muito nisso.
Eu, quando quero ser muito purista em relação à melodia, para encaixar, e ela acaba fazendo isso. Né? Agora, ela também traz muitas ideias assim melódicas, ela é muito musical, né? Ela começou a tocar violão bem antes de mim, né? Eu tinha 8 para 9 anos, ela tinha 6 anos, né? Então a parceria funciona dessa maneira, presente aí. Temos 35 anos de casado, mas 3 anos de namoro, 38 anos aí de parceria profícua. Eu ia perguntar ao senhor, as suas filhas compõem, por exemplo? Uma curiosidade, a curiosidade. A minha filha mais nova, não, nunca compôs. Começou a aprender violão, aprender teclado, toca. Ela tem muita facilidade. Ela tinha um iPad, eu tinha um iPad, a gente não tinha teclado em casa. Ela botou um aplicativo de iPad no meu, no dela e tocava. Você está entendendo? Mas assim, por causa de estudo, ela nunca se dedicou muito. Mas a minha filha Lorena, a mais velha, que mora em Portugal, já compôs assim eu diria que umas 20, 30 canções, né? E eu já compus junto com a Lorena também. A gente já fez música. Alguns musicais de Natal na igreja, nós fizemos música juntos, né? Assim também. Ela já colocou letra em melodia minha também. Eu pergunto isso por causa do ambiente criativo, né? Do pai e a mãe. Facilita, né? Facilita. O problema é o seguinte, o problema muitas vezes é o foco, né? Eu vou te dizer. Porque quando a criança é pequena, ela não se interessa por isso. Quando é adolescente, ele talvez se interesse ou não, mas tem um monte, na vida do adolescente tem um monte de outras coisas. Né? Aí depois na juventude vem faculdade, vem estudo, e tem o meu trabalho, tem essas coisas todas, né? Mas assim, o ambiente sempre foi muito criativo, em casa a gente sempre cantou muito, né? Cantávamos junto e até gravávamos, né? Que a Ana gosta de dividir voz, como eu te falei, né? A gente gravava, fazia muita coisa assim em casa, né? Sempre foi muito criativo. E elas acabaram assim, a Larissa cantou na entrada do casamento dela, né? Cantou uma música minha, entrou cantando, e a Lorena entrou cantando uma música dela. Entendeu? Bem legal. É coisa de compositor mesmo. Meu casamento, por exemplo, a maioria das músicas foram minhas. Então, direito que eu não abri mão. Aliás, a gente se conheceu, né? No casamento, né? A gente já teve 2 casamentos juntos, eu não me lembro. Nós nos conhecemos no casamento do Gustavo, também um amigo, parceiro de composição, e ele me deixou na incumbência de organizar a parte musical. Eu dirigi louvor nesse casamento, né? E aí eu aproveito e pergunto, porque no seu casamento, no casamento do Gustavo, nós tocamos uma música sua, que para mim é uma das que eu mais gosto, e até se eu puder falar sobre o processo dela, se lembrar, a Mais Bela Canção, uma das músicas que